curso. Né? Tipo, e aí é cota para pagar, é toda uma estrutura diferenciada. Então, terceira modificação, a figura do juiz das garantias. Bom, vantajoso para nós, né? Vamos colocar assim, porque pelo menos daria garantias ao nosso cliente, porque a maior discussão hoje que se tem também, e eu estudo isso na Comissão de Assuntos Prisionais aqui, é de que cliente que apanha na fase policial. Todo dia a gente tem reunião na Comissão de Assuntos Prisionais, tem essa reclamação que ele vai mas o fulano apanhou, mas o fulano apanhou. Agora, e não é só aqui, né? Você viu que o menor lá no caso do Bruno, colocaram a sacola na cabeça dele, e agora ele já, eita, aí a gente já sabe que a coisa é diferente, né? E aí ele já mudou a versão que ele estava apresentando e continua. Então, vamos ver o que é que vai acontecer. Quarta modificação, essa não é muito boa para nós. Pô, nós já temos um monte de peça que não é privativo do advogado. Todo mundo sabe aqui que execução penal não é privativo do advogado. Tá? Então, querendo ou não, para nós aqui, para vocês que são jovens advogados, a gente sabe, abrir um escritório, bancar com aluguel, bancar com luz, com água, com telefone, bancar com a estrutura inicial não é fácil. Se você já vem com um escritório montadinho, show de bola, com uma carta de cliente. Agora, abrir a porta e dizer, vamos lá, dificilmente vai parar na frente do teu escritório uma Mercedes-Benz, daquela, o último modelo, o cara vai dizer, você quanto é que o senhor cobra? Os honorários vai dizer 5 mil, ele abre o cheque e dá 5 mil na vista. Geralmente vai parar o quê? Eu sempre digo, o que aconteceu comigo? Meu primeiro cliente parou na frente do meu escritório, eu não vi. Ele bateu na porta e entrou e falou, doutor, o senhor pode me atender agora? Eu falei, então só um minutinho que eu vou estacionar minha carroça. E estacionou a carroça na frente do escritório. Quer dizer, é natural que o cliente venha de nomeação do Estado, quer dizer, é um cliente mais pobre que vem nos procurar. Aí chega na fase de execução penal, o advogado não tem... Alguns até fazem, cobram pelo serviço, mas não é privativo nosso. O próprio réu pode fazer. Ele pode fazer e aí a gente sabe que não é ele que faz. A gente sabe que tem alguns estabelecimentos prisionais que têm seus funcionários, e alguns funcionários fazem, mas não fazem como a assistência jurídica que a LEP determina, fazem e cobram por fora. Você, aí tira o trabalho do advogado e agora vem ler o Código de Processo Penal e quer extinguir a queixa-crime. Eles querem acabar com os crimes de ação penal privada. Crimes contra a honra, não esqueçam que estupro não é mais. Estupro agora é pública condicionada à representação ou incondicionada se a vítima for menor de 18 anos. Mas vai acontecer o quê? Eles querem tirar todos os crimes de ação penal privada e dizer o seguinte: todos que eram de ação penal privada se tornarão agora pública condicionada à representação. O que vai mudar? O que vai mudar é que nós não vamos poder fazer a queixa-crime e logo, é mais uma peça, aliás, menos uma peça, um rol aí que nós podemos trabalhar. Então, mas vai dar para acompanhar? Sim, vai transformar tudo condicional da representação. 6 meses para representar, aquela audiênciazinha preliminar, e deixando tudo a encargo. Vai aumentar o encargo do Ministério Público caso hajam representações dali para frente. E, pois bem, o novo texto ainda permite a possibilidade de extinção da pena, da ação penal, por meio de acordos de limite no autor das infrações consideradas menores de gravidade. Isso já acontece hoje. Hoje você tem as infrações de menor potencial ofensivo, que são de ação penal pública condicionada à representação, por exemplo, aquelas que são, você marca a audiência de conciliação e as outras audiências fazer o quê? Fazer acordo, aguardar o decurso do prazo de 6 meses ou representar. Lembrando que representação é sinônimo de autorização. Quando você representa, você autoriza o Ministério Público a levar o procedimento adiante. O que o Ministério Público geralmente faz com base na 9.099? Oferece a transação penal. Porque eles não querem processo, eles querem resolver a coisa logo. Só se o réu não aceita essa coisa, se ele não tem direito, aí a ação continua através do rito chamado rito sumaríssimo, que é o da Lei 9.099. Então, basicamente, extinguiria-se a questão da ação penal privada pela nova reforma aí do processo penal. O que nós temos mais? Quinta modificação, e a quinta modificação é um pouquinho mais extensa. Fala do interrogatório. Tá? Eles vão pacificar, se o artigo, se o projeto for aprovado, eles vão pacificar a ideia de que o interrogatório é um meio de defesa e não um meio de prova. Se você for procurar qualquer doutrinador, Capês, Mirabete, Dalmásio, César Roberto Pittencourt, eles ficam naquela discussão, e para uns ele é meio de prova, para outros ele é meio de defesa. Na prática não muda porcaria nenhuma, porque o réu vai lá, fala, não fala, e o problema é dele, acabou. Tipo, se é meio de prova ou se é meio de defesa, para nós não faz diferença. Vai fazer diferença, na verdade, lá para fins de concurso, coisa assim. Na hora da mudança do processo penal, eles querem transformar isso de vez em meio de defesa. E
defesa, se for olhar. Né? Tanto é que a gente tem que tomar um cuidado gigante no tocante ao que o nosso cliente vai dizer. Né? Faz parte da nossa conversa com ele, pessoal e reservadamente, a orientação dada ao réu. Eu sempre digo isso, não é uma verdade absoluta, mas principalmente no direito penal. Você não deve orientar o teu cliente somente a confessar. O teu papel como técnico, como operador do direito, é dar todos os caminhos para ele. Quem deve optar é ele. Até mesmo porque você está trabalhando geralmente com um criminoso no potencial. Eu já vi acontecer isso. De você orientar, de advogados orientarem o réu a confessar, o réu confessa, o réu é condenado e depois de preso detona com a carreira do advogado, porque ele queima o advogado para todo mundo. Aquele lá, estou na cadeia, puxando cadeia por causa dele. Porque ele mandou eu confessar. E sem contar se não partir daquilo para uma ameaça ou uma coisa. Então não. Só olha, você tem essas opções. Se você confessa, tem atenuante do 65.3D. Se você nega, você tem essa chance. Se você faz isso, você dá todas as vertentes e o cliente opta. Porque às vezes nós estamos falando de crimezinhos pequenos, nós falando que quinta-feira retrasada a gente fez um júri triplamente qualificado, homicídio. Vou chegar para o réu e vou dizer, confessa que é melhor para você. Aí o cara sai lá com 20 anos de cadeia, você, peraí, não é a minha liberdade que está em jogo. Então a gente dá essa orientação, mostra quais são as saídas e ele deve seguir. A ideia inicial, então, é de justamente cuidar com o que o cliente vai dizer, usar realmente como meio de defesa. O que nós fizemos no júri quinta-feira passada? Tá? Nós, em tese, assim, o resultado do júri foi aquele pior resultado que existe. Tá? Você perdeu por 4-3. Puta, isso é triste, cara. Se você perde na votação dos quesitos por 7-0, perdeu, fazer o quê, né? Não deu certo. Agora, o réu é inocente? 1 sim, 1 não, 2 sim, 2 não, 3 sim, 3 não, 4 não. Pô, por 1 voto, você perder, na verdade, era a oportunidade de livrar alguém. Ou seja, 3 daqueles 4 jurados se convenceram de que o réu não teve participação. E qual foi uma das técnicas que a gente utilizou? Foi um interrogatório como meio de defesa. Na hora de dar as respostas para o juiz, o juiz perguntou para ele: você tem o direito de permanecer calado e tem o direito de não responder as perguntas que acha que são prejudiciais. Pergunto para o senhor vai responder as perguntas ou vai ficar calado? Ele respondeu: só vou responder as perguntas do meu advogado. A promotora deu um pulo desse tamanho. É direito dele. É direito dele. O juiz não fez pergunta, porque o juiz sabia que não ia ter resposta. A promotora foi ligar que não ia ter a versão dele no plenário. E aí as perguntas da defesa foram todas elas direcionadas para a defesa. Ou você acha que eu ia perguntar para ele? Porque se eu deixasse, por que eu fiz isso? Porque dentro de uma capacidade, dentro da análise tua com o cliente, você sabe que você tem cliente com discernimentos, com rapidez de raciocínio, e tem uns clientes que Jesus amado. O silêncio é a melhor coisa. Só se afunda, se perde. Então a ideia ali eu sabia que ele era meio devagarinho na coisa. Se eu falasse pra ele, responda, ele era capaz de, e sabendo do potencial da promotora de justiça, 3 perguntas e confessava. Sem ter feito, porque ele ia contar uma coisa, a promotora ia fazer uma volta, na hora que elas voltassem para outra pergunta, eles perdiam todo. E aí ia trazer, nem que não, brincadeira, na verdade, né, a parte, não que ele confessasse, mas ele ia cair em contradição, e aquela contradição ia ser um prato cheio para usar para o jurado. Então, silêncio. Perguntas que eu fiz eram tudo objetivas, respostas sim, não. Matou, não. Teve alguma coisa contra a vítima? Não. Tudo assim, então o que acontece? Ficou limitada a capacidade dele ali, aí, ponto. Não trouxe prejuízo para a defesa. Por 1 voto, acabou não dando certo. Por 4-3, ele acabou sendo condenado. Mas, aí agora a gente encontrou uma falha no quesito, vamos tentar recorrer, tem toda aquela parte de processo que também vai ter mudança no processo penal. Então, primeira parte aí, a questão do interrogatório como meio de defesa. Outro detalhe: a autoridade responsável pelo interrogatório não poderá oferecer qualquer vantagem ao interrogado em troca de uma confissão, se não tiver amparo legal para fazê-lo. Eu nunca vi acontecer. Tá? Isso aqui na prática até ela já é existente e só está agora sendo legitimado, vai ser conferido isso na lei. Porque como é que acontecia antigamente? Como é que acontece hoje? Eu vou para a audiência hoje e já encontrei juízes. Eu cheguei na audiência e meu cliente já estava sentado. Aí o juiz disse: doutor, tudo bem? Estava falando com ele que se ele confessar, ele tem atenuante, né? Daí eu, a vontade de dizer: mas doutor, esse é o meu papel, conversar com ele, não do juiz. O juiz deveria ficar escutando, mas já fazia isso. Hoje, outro detalhe: o uso da delação premiada. Se você aguentar o teu colega, a gente pode reduzir